fazer alguma coisa. E temos hoje, em plena imagem, como podem ver, de regresso o grande Rui Belmonte, grande em altura e também no talento jornalístico. Ele está de regresso para, no fundo, manter aqui uma tradição no 16 válvulas. Desde sempre temos tido muito orgulho em receber o Rui, porque nos conta tudo aquilo que interessa saber e mais além sobre o motociclismo. É por isso que ele aqui está. O Rui, que foi convidado hoje para nos falar de 2 temas e um terceiro tema livre. Isto é, MotoGP, terminou a temporada 2022, Campeonato Nacional de Velocidade terminar no próximo fim de semana e, entretanto, os temas livres vamos deixá-los para o fim. Vai ser o Rui a revelar tudo aquilo que ele acha que deve fazer. Por isso, é mais demoras, Rui. Um abraço para ti. Obrigado. Um abraço para ti também, Gonçalo. Obrigado a todos. Obrigado por estares aqui comigo. Então, aquilo que eu te peço, damos-te aqui uma liberdade total, não vou ser eu aqui a interromper, posso efetivamente pôr aqui, se calhar, algum tema que seja necessário, mas gostava de saber o que é que tu achaste desta temporada de MotoGP, sabendo que houve um determinado piloto de nacionalidade francesa que fez uma primeira parte de temporada muito boa, mas depois, por algum motivo, parou no tempo e quem seguiu por aí foi o campeão. No final, vamos para a Itália, para o campeão 2022 de MotoGP. Aqui um pequeno resumo só dos temas principais. Claro que temos que falar da bandeira portuguesa, em bom plano aí esteve, com vitórias e tudo. E agora queria ouvir-te, Rui, vamos calar. Olha, boa noite, primeiro que tudo, Gonçalo, boa noite a todos aqueles que seguem os Aceitáveis e que continuem a seguir porque merece ser seguido, sem dúvida alguma. É sempre um prazer, já sabes, estar aqui contigo, que é quase uma tradição no final da época de MotoGP. Isso durante o ano vamos falando, mas nem sempre aqui gravados, vamos falando em off, que às vezes é bem melhor, e vamos aí cortando na casaca deste ou daquele outro, mas isso faz parte do jornalismo também. Mas sempre sem maldizência, só vamos cortando, ajeitando as mangas, tirando algumas linhas soltas, pronto. Olha, basicamente, MotoGP, disseste aqui de uma maneira muito simplificada aquilo que foi o ano. Começámos com uma época muito forte por parte do Fábio Quartararo, que vinha defender a coroa. A Yamaha parecia estar em condições de lutar contra o poderio Ducati. O poderio Ducati que muita gente falou ao longo do ano, que 8 motas era um exagero, mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já foi a segunda vez que isso aconteceu. Houve já um ano em que houve 8 Ducatis em pista, mas Ducatis muito diferentes, porque eram de até 3 anos pelo menos diferentes, com pilotos também de outra craveira. Estamos a falar numa altura em que tínhamos Ioni Hernandes, Eugene Leverty, nas equipas do Aspar, também na equipa da Avintia, que agora é a equipa da Avintia. Portanto, havia ali uma disparidade grande. Tínhamos a equipa oficial, tínhamos a Pramac e tínhamos essas duas outras equipas, o Aspar e também a Avintia com Ducati. Portanto, não foi uma novidade absoluta termos 8 Ducati na grelha de partida. Foi uma novidade, sim, termos 8 Ducati tão competitivas nas grelhas de partida. Mas começando pela primeira metade, ali até ao Grande Prémio da Alemanha, onde o Fábio Quartararo esteve mais forte. A Ducati vacilou um bocadinho no início da época, tanto com o Pecco como com o Jack Miller, e acabou até por brilhar naquela fase de arranque de temporada o Enea Bastianini, e de imediato muitos colocavam o Enea como um potencial candidato ao título, naturalmente, depois de 3 vitórias ali num arranque fulgurante de temporada, surpreendendo tudo e todos. Mas a segunda metade da época acabou por revelar uma Yamaha muito menos competitiva, um Fábio em claras dificuldades para conseguir segurar uma Ducati cada vez mais rápida, um Pecco também cada vez mais consistente, um Pecco que renasceu por completo, não vou dizer das cinzas, mas da poeira da queda daquela queda na curva 1 da Alemanha, quando estava na luta com o Fábio, e a partir daí o Pecco... E o que é que aconteceu, Rui? Interrompendo aqui o teu raciocínio, eu sei que depois já pegas outra vez com a tua experiência, mas o que aconteceu? A Yamaha parou no tempo e quem continuou no tempo foi a Aprilia, a Ducati. Explica-me aqui um bocadinho. Eu acho que acima de tudo a Yamaha, a partir desse grande prémio da Alemanha, ou do período de férias, como a gente queira chamar, a segunda metade da época, a Yamaha pagou caro o facto de estar com uma moto que há 2 anos não é mexida, não é evoluída. A moto basicamente é a mesma moto que valeu o vice-campeonato ao Franco Morbidelli em 2020, aquele ano atípico, que tivemos 5 circuitos com 10 corridas e que tivemos vitórias do Miguel também, mas que só tivemos 5 circuitos na realidade. Depois tivemos 2021 com o Fábio a conseguir, quase com a mesma moto, apenas alguns pormenores de diferença, ganhar o campeonato, fruto também de uma regularidade e de uma rapidez que lhe temos que reconhecer. Mas em 2022 a Ducati tirou a garra de fora definitivamente e aproveitou também o facto
da Yamaha ter adormecido literalmente e ter ficado parada nessa evolução de 2020 e acabou por tirar partido disso mesmo. E Gigi Dall'Igna, David Tardosi, Paulo Ciabatti e toda aquela estrutura da Ducati acabou por conseguir reagir e encontrou um Pecco na segunda metade da época muito forte do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista competitivo, uma moto quase que perfeita. E o Pecco Bagnaia faz uma recuperação de mais de 90 pontos de atraso para o Fábio após a primeira metade da época para conseguir ser campeão do mundo no final da temporada, uma recuperação que nunca antes tinha sido vista. Não há nenhum piloto a conseguir recuperar tantos pontos para o adversário em termos de luta pelo campeonato como o Pecco fez em 2022. Um título assinado por um italiano com uma moto italiana que não acontecia há 50 anos. O Giacomo Agostini tinha conseguido isso em 1972 com a MV Agusta, e também a Ducati a recuperar um título que não era seu desde 2007, então pelas mãos do Casey Stoner. E a concorrência aqui adormeceu. Aqui falávamos só da Yamaha, porque era quem tinha arrancado melhor neste início de temporada, mas depois temos falado dos outros adversários, onde incluímos aqui a Honda, que se eclipsou à custa de Marc Marquez. Será isso? É assim tão evidente? Eu falo aqui de um leigo que acompanha a MotoGP, não tenho a tua experiência nem o teu conhecimento, mas daquilo que eu vejo por fora, a Honda, que dominou tantos anos, apagou-se, a concorrência à Aprilia apagou-se, apesar de haver ali alguns apontamentos rápidos ali de Maverick Vinales, por exemplo, mas acaba por ser a Ducati, e um Jack Miller, que quando se sabe que vai mudar para a KTM, onde já está oficialmente, acabou por também não acompanhar o andamento do Pecco, e a equipa dedica-se por completo ao Pecco Bagnaia. Será assim ou estou a ouvir mal a coisa? Vamos por partes. Do lado da Ducati, claramente, a partir de um certo momento, tudo foi colocado para que o Pecco fosse campeão do mundo. Já sabiam que o Jack Miller ia embora, portanto ninguém quer que o campeão em título se vá embora para outra marca e que leve essa coroa. O Pecco encaixou muito mais na Ducati do que o próprio Jack. O Jack conseguiu ter aqueles rasgos de pilotagem fantásticos que lhe valeram vitórias numa fase final de campeonato, mas a realidade é que ele próprio também cedo afirmou que estava farto dos italianos, era o não italiano da boxe, portanto ele próprio se sentiu de alguma forma posto de lado, e aquele divórcio era quase que evidente a partir de uma certa altura do campeonato. O Pecco geriu isso muito bem, uns dias melhor, outros dias pior, com toda uma estrutura ao seu redor, e tinha que ser mesmo dessa forma, e acaba por ser um justo campeão do mundo no final da temporada, onde é o piloto que mais corridas vence, onde é o piloto que acaba por vencer também o troféu das qualificações, uma lindíssima BMW M3 Touring, que ele bem podia estacionar aqui na minha garagem, que eu não me chateava de lhe tirando a goma dos pneus, até porque ele, por ser piloto Ducati, tem que andar de Audi e não pode andar de BMW, portanto, escusa estar aquele motorzinho parado. Resolvia-se esse problema. Estava esse problema resolvido, de certeza que há mais para aí 50 milhões no mundo que comungam da mesma opinião que eu. Não, mas não há como o Rui Belmonte. O Rui Belmonte tem mais que estes suficientes para ti. Não havia dúvidas nenhumas. Mas sim, acaba por ser um justo campeão do mundo, sem qualquer margem para dúvida. Do lado da Honda, a lesão do Marc Marquez, que teve que ser recuperada a meio do ano. O Marc Marquez chegou à conclusão que tinha que ser novamente submetido a uma intervenção cirúrgica ao braço direito para conseguir, pelo menos, ter uma vida normal no futuro, porque já estava a ser equacionada a dificuldade em ter uma vida normal no futuro, não apenas como piloto de MotoGP, mas uma vida como todos nós, como mortal. Portanto, ele tinha que o fazer, fez, regressou em Aragão e regressou a subir de forma. Só que encontrou uma Honda que, para já, não é competitiva face às Ducati, face inclusivamente às Aprilia e até à própria Yamaha do Fábio Quartararo. Ou seja, encontrou uma moto também ela parada em termos de desenvolvimento, fruto da sua ausência, porque ninguém na Honda conseguiu trabalhar a moto da forma como o Marc Marquez trabalha. E depois vimos surgir ali perto do final do ano aquele famoso braço oscilante em alumínio, construído pela Kalex, que é uma obra de arte fabulosa que os alemães fazem e que demora 6 semanas desde o momento em que se carrega no botão da máquina até se carregar novamente para ser desligado. Então, todo esse processo de maquinação desse braço oscilante, mas é uma obra de arte autêntica, é onde a socorrer-se daqueles que salvaram também de alguma forma, entre aspas, a competitividade da BMW no Mundial de Superbike, porque o próprio Scott Redding também exigiu quase a Sean Muir para que esse braço oscilante da traseira da BMW fosse construído pela Kalex, mas essa foi uma das soluções encontradas, mas foi tarde demais. E a moto revelou ser pouco competitiva. Marc Marquez continuou a ter que andar no fio da navalha e a cair
Para o ano também é que é. por arrasto disso. Vamos ver, porque no final dos testes o Marco não estava muito satisfeito com aquilo que lhe Ainda tinham vai a colocado à tempo. frente. Mas sim, ainda vai a tempo e há ainda hipótese para reagir. A Aprilia acaba por ser, de alguma forma, uma desilusão, entre aspas, porque acabou por ter uma época brilhante, contrariando tudo aquilo que lhe colocávamos na balança no início da época, com vitórias, com pole position, com luta direta pela liderança do campeonato entre o Aleix Espargaró e o Fábio Quartararo. Depois acabam por, na fase final, as últimas 5 corridas são negras para a Aprilia, com alguns erros de palmatória, como aquele mapa de gestão de motor, que é utilizado apenas para a formação da grelha de partida antes do Grande Prémio do Japão, que ficou ativo. É um mapa que não pode ser desativado nem alterado pelo piloto nos comandos da moto, tem que ser desativado pelo engenheiro no computador quando a moto está parada na grelha de partida. Portanto, isso acabou por prejudicar o Aleix Espargaró no momento que poderia ter sido importante, até porque o Pecco Bagnaia caiu nesse Grande Prémio, o Fábio teve dificuldades, portanto o Aleix poderia ter entrado de outra forma numa corrida para o título, ou numa hipotética corrida para o título. Depois maus resultados na Austrália, em Sepang, acaba por ser ali uma fase final de época, depois de Aragão, muito complicada para os pilotos da Aprilia, tanto o Maverick como o Aleix, e isso acaba por ser uma revelação de que a Aprilia precisa de mais qualquer coisa, precisa de estar também ela preparada e habituada a lutar pelas vitórias de forma consistente. Isso é algo que as equipas também precisam. Aquelas que estão menos habituadas quando se vê nesse patamar acabam por cometer erros, e esses erros acabaram por acontecer. Acredito que no próximo ano toda a envolvência da Aprilia será totalmente distinta, e o próprio mindset de pilotos e equipas agora será completamente diferente. Do outro lado também, surpresa de final da época, com 2 vitórias a Suzuki, que infelizmente já sabíamos que ia embora. Foi ali uma grande chapada, um grande murro no estômago do CEO da Suzuki pelas mãos do Alex Rins, ao vencer em Valência e em Phillip Island, 2 circuitos de pilotagem e de moto, mostrando que é um erro a Suzuki ir embora, mas a opção já estava tomada, portanto não havia nada a fazer. Voltam qualquer dia. Muito bem. Eu acredito que sim, eventualmente voltarão, mas vai ser complicado depois serem competitivos como eram neste momento. Claro. Rui, outro dos temas deste encontro que eu tinha aqui marcado contigo será naturalmente falar de um excelente piloto de ralis, português, excelente piloto de ralis que também andou no campeonato de MotoGP, excelentes resultados, com vitórias também. Estamos a falar do rapidíssimo Miguel Oliveira. Queria que me desse aqui uma ideia se esta temporada para ti, sabendo das dificuldades, sabendo que iria mudar da KTM, acaba por ser uma temporada positiva na tua apreciação e, no fundo, também quais são as tuas expectativas agora que ele é anunciado já fora da KTM e com um projeto diferente da equipa satélite também no próximo ano. O que é que se pode aqui dizer? Eu acho que, acima de tudo, Gonçalo, estamos a falar de um dos melhores atletas da história do desporto português, a nível global, seja de que disciplina for. Referiste aí os ralis, MotoGP. É que está mais na nossa memória, foi só uma brincadeira, mas ele esteve recentemente na Taça de Portugal e sim, esteve muito bem. Ele fez também duas participações, inclusivamente nos circuitos, no circuito do Estoril com o Porsche e depois em Vila Real com o Hyundai, com resultados que também foram super positivos. Portanto, acho que globalmente ele mostra que é um atleta como existem poucos na história do desporto português. Muito completo, muito focado, muito concentrado. O ano era difícil no que ao MotoGP diz respeito, já sabíamos. A KTM continuou a evidenciar as mesmas dificuldades. Aqui e ali conseguiu escondê-las o Miguel, aqui e ali conseguiu escondê-las o Brad Binder, mas a realidade é que a qualificação continua a ser um grande calcanhar de Aquiles para esta KTM. Muitas vezes hipotecou à partida o que poderia ser um bom resultado, qualquer um deles, seja o Miguel, seja o Brad. Tivemos 2 vitórias do Miguel, conseguidas em Mandalika e depois também na Tailândia, com a pista molhada. Criou-se ali uma áurea ao redor do Miguel, que na chuva ele é o rei, mas ele tem mais vitórias em seco do que na chuva no Mundial MotoGP e na sua carreira, mas sem dúvida que este ano mostrou que à chuva foi o rei. Nos 2 grandes prémios que houve chuva, ele arrasou a concorrência por completo, e foi uma clara demonstração que é merecedor de um lugar em qualquer equipa do Campeonato do Mundo. Quanto a mim, na minha opinião pessoal, o Miguel foi maltratado pela KTM já no ano passado, não foi só neste ano. A KTM cedo começou a mostrar ali alguma preferência para com o Jack Miller, em termos de possível escolha, alguma preferência também
para com o Brad Binder, e depois a chegada do Francesco Guidotti no início deste ano acabou por confirmar isso mesmo, até porque o Guidotti trabalhou com o Miller na Pramac, portanto ali também há alguma tentativa de trazer o seu menino bonito para o seio da equipa. As negociações acabaram por não decorrer da forma que deveriam ter decorrido, isto para a continuidade do Miguel, mas eu acho que ao final de 4 anos com a KTM, um ano em que ele termina, tanto ele como o Brad Binder, entre os 10 melhores do campeonato, que demonstra que são pilotos que merecem em pleno estar na grelha de partida, mas acho que estava na hora do Miguel partir. 4 anos é mais do que suficiente. Aquela opção Gas Factory Racing era um presente envenenado, claramente, era mais do mesmo, pintamos de vermelho, mas na realidade por baixo continua a ser o mesmo sumo que vai sair dali. Não há qualquer intenção da KTM em mudar a sua forma de estar em termos de soluções técnicas e tecnológicas, e por isso, apesar do Pete Beyer dizer que o que vem lá é um pequeno míssil, quero ver, não se viu nada ainda nos testes de Valência, logo após o final do campeonato não se viu nada dessa KTM. Vimos sim, foi uma Aprilia que encaixou rapidamente no Miguel, o Miguel rapidamente a sorrir e a fechar com o quarto tempo, que nos deixa bastante animados, mais rápido que foi todo o fim de semana de Valência com a KTM, ou seja, um primeiro contacto com a RSGP que nos deixa bem animados, e acho que isso é agora o que temos que levar para o arranque de 2023, é essa esperança, e é essa esperança que o Miguel vai levar, obviamente, com muito trabalho também por parte da Aprilia, porque já ficou bem claro que a Aprilia vai ter 3 pilotos número 1, o Maverick Vinales, o Aleix Espargaró e o Miguel Oliveira. O Raul Fernandes será o piloto número 2, entre aspas, fruto da sua menor experiência no campeonato e também por não ser um piloto com um palmarés de qualquer um dos outros. Muito bem, está dada a volta, neste caso a MotoGP, é a altura de regressarmos às nossas raízes, Campeonato Nacional de Velocidade este fim de semana, a prova final deste mesmo campeonato. Queres-nos deixar aqui uma ideia em 5 minutos para depois irmos aos temas livres que eu guardo para ti depois, para numa entrevista não muito longa podermos falar. Perguntava-te em relação à tua opinião, como é que está a velocidade nacional, agora que falta uma prova. Estamos num período de subida, descida, estamos estagnados, o que é que tens para nos dizer? É sempre um bocadinho complicado dizer que estamos a subir ou que estamos a descer. Nós tivemos aqui um final de ano com algumas coisas positivas, aliás, tivemos um ano até com algumas coisas positivas, nomeadamente algumas participações no estrangeiro por parte dos nossos pilotos. O Ivo Lopes no Campeonato Espanhol, apesar de não ser campeão, depois voltou a mostrar muito bem o potencial da velocidade em Portugal. O Afonso Almeida na equipa do Miguel Oliveira, também nesse mesmo campeonato espanhol, com regularidade entre os pontos, muito próximo de conseguir pódios, também numa curva de evolução, fruto do bom trabalho que tem feito com a sua equipa. O Gonçalo Melo, ou Gonçalo Dias, como alguns queiram chamar, uns chamam Melo, outros chamam Dias, mas esse também evoluir no seu primeiro ano de campeonato. O Tomás Alonso com boas participações, juntamente com o Denis Borges, no campeonato do Mundo Superbike, na Super Sport 300, tanto no Estoril como em Portimão, e também o Tomás com boas participações no Campeonato Espanhol, no SBK. Portanto, tivemos um ano de muita saída para o estrangeiro por parte dos nossos pilotos, com bons resultados, com curvas de evolução. Tivemos um Rodrigo Valente a vencer no Estoril pela primeira vez na ronda anterior do Campeonato Nacional. Foi uma novidade também, é um piloto com 15 anos que tem feito corridas maioritariamente em Espanha, nas copas promocionais da Yamaha. Para o ano sei que vai estar com o Kawasaki, portanto num projeto, numa equipa espanhola, mas com um objetivo também cada vez mais ambicioso, como é lógico também, fruto da experiência e da rapidez que ele vai ganhando, também do trabalho que ele vai tendo para conseguir evoluir, e poderemos ter também mais pilotos nesse mesmo campeonato espanhol. Falando especificamente do CNV, o CNV está a viver muito neste momento dos pilotos que vieram das formações, das canteras, o Mini Velocidade, Oliveira Cup, nomeadamente nas Super Sport 300. Alguns vão começar a passar para as 600, mas na categoria maior estamos um bocadinho pobres neste momento. O Ivo Lopes não fez o campeonato, o Pedro Nuno também infelizmente não está a fazer o campeonato, portanto estamos aqui um bocadinho despidos daqueles que são os nossos nomes mais conhecidos, sem qualquer desprimor para aquele que é o campeão nacional, pelo segundo ano consecutivo, que é o Romeu Leite, mas não temos o nome do Ivo, não temos o nome do Pedro Nuno, não temos aqui alguns nomes de mais-valia no nosso campeonato, infelizmente. Temos um excelente campeonato de 300, que vai ser decidido em Portimão, precisamente este fim de semana que se aproxima. Vai ser decidido entre o Tomás Alonso e o Denis Borges. O Denis
quase que precisa de um milagre para ser campeão. O Tomás precisa de muito pouco para ser campeão nacional pela terceira vez na sua carreira, mas até à bandeira de xadrez tudo pode acontecer. Acredito que o título seja decidido no sábado e a corrida de domingo seja quase que um tira-teimas, mas depois há ali muitas caramuças pelo meio, a luta pelo terceiro lugar com o Isaac Rosa, também o Rafael Damasio não está fechada, há ali também a Rafaela Peixoto a espreitar a hipótese de terminar entre os 5 primeiros do campeonato, portanto há ali muita coisa a acontecer nas Super Sport 300 e deverá ser essa ou essas as duas corridas mais animadas do fim de semana, pelo menos no sábado, com toda a certeza. Depois teremos o habitual pelotão, Copa Motoval, também a Taça Luís Carreira, século XXI, as Superbikes, Super Stock 600, mas com um número de pilotos mais reduzido, infelizmente, mas acredito que as Super Sport 300 vão servir para animar e muito este final de campeonato no Autódromo Internacional do Algarve. Esperemos que as condições climatéricas também assim o ajudem. Vale a pena então ir ao autódromo ver a prova final, a festa final da temporada 2022? Eu acho que vale sempre a pena, Gonçalo, ir a qualquer corrida sem dúvida. Seja que modalidade for em Portugal. Umas são mais competitivas, outras são menos competitivas, mas sem o apoio popular nada daquilo resulta, portanto acho que vale sempre a pena visitar o paddock, descobrir os pilotos, estar com eles e descobrir o campeonato para aqueles que não conhecem, naturalmente. Muito bem, está feito o desafio, quem puder então e estiver próximo ou que tenha a oportunidade num fim de semana diferente de acompanhar o Campeonato Nacional de Velocidade 2022. Muito bem, Rui, vamos à etapa final desta nossa conversa. No caso concreto, eu lancei-te o desafio de termos temas diversos à tua escolha. Não vou mais uma vez interferir, vais ser tu a escolher aquilo que entendes, porque sei que efetivamente vais utilizar para, no fundo, falar aqui de algo que pouca gente sabe ainda. Alguns sabem, mas outros não. Explica-me, nem eu sei, confesso que nem tu sabes, eu sei. Muito ansioso para perceber o que é que aí vem. Olha, há uma das novidades que eu já fui levantando um bocadinho a ponta do véu, vai ser oficializada no dia 1 de dezembro, portanto, dentro de sensivelmente uma semana, e que diz respeito ao facto de, a partir do dia 1, eu estar ligado diretamente ao Autódromo Internacional do Algarve para trabalhar num primeiro projeto que se vai chamar MotoGP 2023. A ligação... Que é a prova de abertura do Campeonato do Mundo. Do próximo que é a prova de abertura do Campeonato do Mundo. Portanto, a ligação vai ser tão forte ou tão sólida que, inclusivamente, eu vou estar a viver no AIA, pelo menos até ao Grande Prémio de Portugal, portanto, para preparar ao pormenor tudo o que vão ser as mais diversas atividades destinadas ao público, fora do circuito, na zona ribeirinha de Portimão, portanto vai ser um dos meus focos, juntamente com toda a equipa do DAIA, o Paulo Pinheiro, o Miguel Praia e também a Joana Melo. Vamos estar a trabalhar de forma muito intensa em tudo isso, parceria com a Dorna. Vamos ter muitas novidades no que diz respeito à animação para o público no decorrer desse fim de semana, até porque as equipas vão estar em Portugal quase 3 semanas, porque, como sabes, vão acontecer testes. Os últimos testes pré-temporada, tanto Moto2, Moto3 como MotoGP, vão acontecer no AIA, antecedendo esse grande prémio, e depois vamos ter ali 4, 5 dias de intervalo que vão ser aproveitados, grande parte deles, para apresentações das equipas, e então arrancamos com o primeiro grande prémio da época. Estamos em conversações e a alinhar com a Dorna um programa super intenso, desde quarta-feira, prévia ao Grande Prémio de Portugal, com a apresentação de pilotos na zona ribeirinha de Portimão, como aconteceu já em anos anteriores, mas depois com muitas ações que no decorrer do fim de semana vão acontecer tanto cá em baixo junto ao arado, como lá em cima junto à bancada principal, freestyle motocross, stunt riding, merchandising, zona de comida, autógrafos com os pilotos, um palco também na zona do estacionamento exterior à bancada principal do AIA, para que os pilotos venham ao palco, ofereçam aquilo que acharem que devem oferecer ao público. É algo que está a ser utilizado já este ano, ou foi utilizado este ano em alguns grandes prémios, nomeadamente na fase final, e vai haver um foco muito grande nessa parte. Depois não conseguimos levar os pilotos à zona ribeirinha de Portimão, porque está longe e isso vai ser mais complicado, mas eles vão estar regularmente ao longo do fim de semana a visitar esse palco que vai ser montado no exterior do circuito, ou essa zona que vai ser montada no exterior do circuito, para que o público possa ter um contacto direto, uma selfie, um autógrafo, um carinho, ou seja, possa estar com os seus pilotos, sejam eles Moto2, Moto3 ou MotoGP, não serão apenas os pilotos
de MotoGP. Vamos tentar criar uma zona para crianças também, com insufláveis. A roda gigante vai voltar também ao AIA. As motos vão ter estacionamento gratuito em zona nobre do circuito, não será numa zona mais exterior, será numa zona nobre, uma zona premium, porque é um grande prémio de motos e o objetivo é claramente esse. O objetivo é ter também a maior oferta possível no interior das zonas de bancadas em termos de alimentação para o público, permitindo também, mediante aquilo que a lei nos deixar fazer, que o próprio público possa levar comida para o interior do circuito, o que não aconteceu anteriormente, mas o objetivo é claramente haver uma reconciliação em definitivo com o público português, acima de tudo com o público português do Autódromo Internacional do Algarve, e conseguir que a adesão popular seja a maior possível. Naturalmente que sabemos que vamos receber muitos estrangeiros também, vamos receber muitos espanhóis, até porque há um desfazamento maior na data do Grande Prémio de Jerez com o Grande Prémio de Portugal, mas queremos que o maior conforto seja proporcionado aos portugueses, que é para os portugueses que vamos trabalhar, para que estes mostrem à Dorna, mostrem ao MotoGP, mostrem ao mundo que merecemos ter um Grande Prémio de Portugal naquele que é o palco maior na atualidade no nosso país. Portanto, acho que... Tenho a certeza que vai ser um sucesso, mais um dos teus projetos de sucesso. Bem, eu tenho a certeza também que sim, vamos trabalhar para isso, estamos todos empenhados para que seja muito inovador. As primeiras reuniões com a Dorna ficou surpreendida com aquilo que queremos apresentar e ainda não fechámos, como deves calcular, todas as nossas ideias ou as nossas idiotices, que algumas são ideias de idiota, outras são mais fáceis de concretizar, mas temos muitas coisas, tanto para dentro do paddock como para fora, mas o foco principal, e o meu foco principal na estrutura vai ser o que está fora do paddock, e uma das grandes novidades, como já te disse, é o facto das motos estacionarem de forma gratuita em zona premium. Não vão estacionar numa zona mais afastada ou menos afastada, zona premium. Vão ser eles, os motociclistas portugueses, as grandes estrelas do Grande Prémio de Portugal, e o objetivo é claramente proporcionar-lhes todas as condições de conforto dentro daquilo que é permitido pela lei, no que a comida diz respeito no interior do circuito. Se nos deixarem abrir as portas para que se leve tudo para dentro do circuito, obviamente que vamos abrir as portas, mas ao mesmo tempo vamos criar também todas as condições para que no interior exista a maior oferta possível no que a comida e bebida diz respeito, de uma forma que não haja alguns constrangimentos como aconteceram anteriormente, mas isso também acabam por ser naturalmente coisas que acontecem quando os eventos começam a acontecer em Portugal. Este é um evento a evoluir e o objetivo é esse, naturalmente. Muita festa na zona ribeirinha de Portimão, muitas ideias fora da caixa para serem apresentadas, algumas já foram, outras para serem apresentadas num futuro próximo, e obviamente tudo muito comunicado para que o público saiba de antemão o que é que vai encontrar, onde é que vai encontrar e de que forma é que vai encontrar. Excelentes novidades. Ainda tens aqui mais 1 minuto para... 2 minutos para mais algumas novidades. Olha, mais 1 minuto, e estou aqui a falar de coisas muito pessoais, de projetos pessoais. Ontem a gente não gravou esta entrevista porque um deles estava a ser cozinhado. E uma das novidades, que é também um desafio que eu estou a abraçar para 2023 e mais além, é que vou-me juntar também à estrutura da Santag, que está no Campeonato Nacional Todo o Terreno, com os T3, com os Canam, com o João Dias, e foi a partir dele que veio esse desafio. Depois campeão nacional T3, campeão nacional T3, e depois da própria estrutura então da Santag. Ontem estivemos juntos a ultimar os pormenores, e vamos trabalhar em prol também de que consigamos em 2024 ter a Santag no Dakar, conseguir encontrar os apoios, conseguir encontrar a forma de comunicar de forma mais eficaz a estrutura da Santag, que está muito bem entregue ao André Lavadinho, mas queremos chegar mais longe, e o André também, com toda a certeza, com toda a sua experiência, não vai deixar de lado os seus créditos, mas o objetivo é claramente tornar a Santag a melhor equipa, a maior equipa no que aos T3 diz respeito em Portugal, e por que não ao todo o terreno nacional, porque eles lutam pelas vitórias à geral também, portanto não vamos excluir. Com mais presenças do piloto convidado da última vez, que vimos agora em Porto Alegre, no caso, campeão de ralis. Voltamos ao tema ralis, motas. Eventualmente poderá acontecer isso. O Armindo
tem bem claro na sua ideia que também quer participar num Dakar, poderá ser com a Santago ou não. Essa depois terá que ser a alta esfera da Santago a decidir a forma como isso vai acontecer ou não, e o próprio Armindo seria naturalmente para toda a equipa, e eu sou aqui o rookie, estou aqui a revelar até pela primeira vez essa ligação. A própria equipa está a receber, se calhar a este momento, ou recebeu durante o dia de hoje, essa informação da minha entrada na estrutura, mas eu vou ser ali um bocadinho mais volante que outra coisa, naturalmente, não vou estar quando puder junto deles nos eventos, mas obviamente que o Armindo será sempre uma mais-valia para qualquer equipe, e para a Santago não será uma exceção, mas o piloto número 1 vai continuar a ser o João Dias, e é nesse que está o foco, porque é o campeão nacional e porque é o piloto da casa, e é ele que está empenhado também. Quase a vencer uma prova geral, e já falámos sobre isso aqui na entrevista que fiz com o navegador dele. Rui, uma última pergunta, então, no meio da tua agenda tão completa, pergunto, vamos continuar a ouvir e deliciar-nos com os teus comentários na Sport TV a nível do motociclismo no próximo ano? Sim, a Sport TV vai continuar a ser também um dos meus trabalhos, obviamente que estando agora residente no Algarve, vai ser ali um bocadinho mais, entre aspas, complicado. Não é complicado, não estamos assim tão longe, mas aliás o campeonato só começa depois da realização do Grande Prémio de Portugal de MotoGP. O meu objetivo não é acabar a minha ligação com o AIA no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, é antes pelo contrário, é continuar, e quantos mais anos melhor, porque o AIA vai continuar a crescer. Muitas coisas estão a ser também criadas ao redor do AIA que vão ser muito boas para o desporto motorizado em Portugal, e o objetivo é lá ficar, mas sim, vou continuar na Sport TV, venho ao fim de semana, como o Miguel Praia fazia anteriormente, portanto não é por aí que vão deixar de me ouvir. Aliás, continuo a ter uma ligação que está agora até mais forte com a motociclismo e com o Motorcycle Sports, no que ao jornalismo mais direto diz respeito nas motos, portanto não vai deixar de acontecer Rui Belmonte um bocadinho aqui, ali e acolá, mas obviamente que o foco principal para 2023 vai ser sem dúvida o Grande Prémio de Portugal, e MotoGP, seja Sport TV, seja AIA, mas para mim é quase que um sonho tornado realidade trabalhar no AIA, era algo que eu já perseguia há muito tempo, e finalmente houve a hipótese disso ser conseguido, graças também ao esforço do Paulo Pinheiro, a quem agradeço por se ter empenhado também nisso. E depois o segundo sonho da minha vida era viver no Algarve, portanto tudo se conjuga para que dentro de uma semana e meia esses dois sonhos sejam realizados, e depois a partir daí segurem-me, porque o que vem aí é muito bom. Muito bem. Rui, acho que já está tudo. Ou ainda tens aí mais alguma na manga? Acho que não tens mangas sequer que possam ser vistas. Não, só se falarmos do facto de termos Superbike no AIA até 2027, sem dúvida alguma. Temos ouvido falar agora também muito ali de um alegado projeto imobiliário para o circuito do Estoril, fala-se muito disso, mas não é nada disso que vai acontecer. O circuito do Estoril está blindado para aquela atividade que tem. Terá que acontecer aí algo muito anormal e muito por baixo da mesa para que não seja isso que aconteça. Poderá ser vendido, poderá não ser vendido, também eu pouco sei, é isso mesmo, mas aquelas mentes um bocadinho mais receosas, que de repente está lá um empreendimento turístico, para já podem estar descansadas, porque o plano para aquele complexo é para que seja exatamente aquilo que é. Seja em que mão for, do Estado ou privada, mas acho que é uma obrigação continuar a ser um polo de atração de eventos de interesse para a região e para o município de Cascais. O turismo. Muito bem. Rui Belmonte, um abraço para ti. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado pela colaboração durante todo este ano. Vamos com certeza continuar a encontrar-nos, e ficam aqui desde já entregues os votos de muito sucesso, apenas um formalismo que eu sei que vai ser, mas entregue aqui para toda a gente saber os votos, que seja realmente o sucesso com que nos habituaste, Rui Belmonte, que tudo corra para melhor neste teu projeto, que vais ter um ano 2023 demasiado ocupado, mas eu acho que tu consegues dar conta do recado, já provaste isso anteriormente, e vamos nos encontrando por aí. De vez em quando, já sabes, vais ter aí pedidos para ponto de circulação, voltares aqui ao 16 válvulas e disponibilizares 30 minutos do teu tempo. Um grande abraço, Rui. Alguns já vamos fazer das praias do Algarve, mas sempre com todo o prazer. Combinado. Rui, muitas felicidades e muitos parabéns então por estes teus projetos. Obrigado. Obrigado. Felicidades.